Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Hoje é leitura um pouco grande, tá? Nós vamos falar hoje Jesus, o Rei sobre tudo e sobre todos. Por isso que leremos o restante dessa passagem, que nos esclarece um pouco sobre o reinado do Senhor Jesus. Lucas, a partir do capítulo 19, a partir do verso 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras os que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: todo aquele... E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na a quem tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida dos montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei quem vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória na terra, nas alturas.
Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disseram: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Pai Celeste, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra nesta hora, esse texto sagrado, inspirado pelo Teu Espírito Santo há anos atrás e preservado de uma maneira tão majestosa para os nossos dias. Podemos lê-lo em voz audível para que todos ouçam, ó Deus, e podemos, ó Deus, transmitir ainda esta palavra a outras tantas pessoas que nem sabemos onde elas estão. Mas nesta hora eu rogo ao Senhor que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, nossos corações, a compreender a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. É muito fácil confundir o reino de Deus, o propósito de Deus, com as coisas da terra. É muito fácil. O texto está falando sobre o reinado de Jesus. E a sequência é toda sobre o reinado de Jesus. E ele está usando os exemplos que aquele povo compreendia. O que era um rei naquela época? Um rei era alguém que deveria ser respeitado, porque ele tinha o poder da vida e da morte. Ele era a autoridade sobre a vida das pessoas. O rei deveria ser respeitado, porque ele vencia as batalhas, e quando ele entrava pelos portais de Jerusalém, ele era ovacionado pela multidão. O rei, ele tinha uma casa, um palácio, onde as pessoas deveriam ir e só poderiam entrar aqueles que teriam audiência com o rei. O reinado de Jesus é diferente do reinado da terra. O rei é aquele que, naquele período, ele exercia autoridade sobre a vida das pessoas e exercia também o juízo. Então ele era rei, político, ele era juiz, ele era advogado, e pela palavra dele ele decretava a vida e a morte. Porque é tão difícil para os homens em pleno século 21 compreender que Deus é rei e que Jesus é rei e hoje ele está sentado no trono de Deus. E por que é tão difícil entender e compreender que ele, sendo rei, ele é o dono da vida e da morte? E se ele, sendo rei, ele é o dono que decreta toda a lei para que possamos viver na lei. Por que nós temos dificuldade de aceitar isso? O reinado de Cristo Jesus. As distorções estão cada vez maiores no meio da igreja. Eu decreto, eu faço, eu mando. A inversão está completamente maluca. O texto, desse texto que nós estamos lendo, do início ao fim está falando sobre o reinado de Jesus.
As pessoas gostam muito do Jesus amor, do Deus amor, mas não querem entender que Deus também é o justo juiz. As pessoas gostam do Cristo bonzinho, mas não querem entender que Ele, assentado no trono, Ele também é o justo juiz. Mas como pode um Deus amoroso que ama as pessoas mandar as pessoas irem para o inferno? Não é Deus que manda as pessoas para irem para o inferno. Quem lhe falar isso, fala com as palavras de Jesus para ele. Diz aqui, verso 22, porque isso fique muito claro na sua mente. Se o Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. As pessoas são condenadas pela própria escolha delas de viverem longe, distantes de Cristo Jesus. O texto está nos dizendo que Deus entregou a cada um de nós, na nossa vida, a possibilidade de fazermos da nossa vida algo construtivo, algo produtivo, algo que faça com que o reino de Deus seja conhecido sobre a face da terra. E quando nós ganhamos alguma coisa, as pessoas se esquecem de Deus, as pessoas se afastam de Deus e não reconhecem a graça, a sabedoria e o poder que veio do Senhor para as suas vidas. E é isso que nós estamos vivendo. Nações que se levantam e dizem que elas são poderosas e elas são mais poderosas. Hoje, a maior nação do mundo é uma nação que expurga Deus de seus registros. A nação que é mais poderosa hoje proíbe que se tenha igrejas livres, proíbe a pregação do Evangelho, porque eles sabem que quando o Evangelho chega, faz com que as pessoas compreendam, faz com que a mente das pessoas se expandam e faz com que as pessoas entendam que a vida delas não é submissa a homem algum sobre a face da terra, mas é submissa ao Rei dos Reis. Amém, igreja? Você entende isso? Ou você tem dificuldade de entender isso? Você tem dificuldade que Deus é justo juiz? Você tem dificuldade de entender que não é Deus quem condena ninguém, é a escolha da própria pessoa em se condenar, porque a palavra está aqui, a igreja está de portas abertas. Nós podemos viver a palavra ou nós podemos escolher não viver a palavra. Nós podemos escolher estar na igreja, crescendo na igreja, fortalecendo a nossa vida, ou não estarmos dentro da igreja. Podemos então até criar diversos mecanismos para querer justificar: eu não vou naquela igreja porque o pastor é ladrão, eu não vou naquela igreja porque lá tem não sei o quê, eu não vou naquela igreja porque o som é alto, eu não vou naquela igreja porque não tem ar-condicionado. Você pode escolher, inventar qualquer desculpa que você fizer. A palavra do Senhor Jesus no dia do julgamento será esse: servo mau, você, pelas suas palavras, pelas suas escolhas, será condenado. Nesse aspecto, eu não sou calvinista. Muito difícil para mim ser calvinista. Eu consigo ser bíblico. Eu consigo entender que a minha vida e a sua vida será colocada numa balança. E nessa balança estará sendo colocado as nossas escolhas, a nossa vida, o que nós fizemos com ela. Nós fizemos com que a nossa vida fosse uma vida produtiva e que proporcionasse o crescimento e a expansão do reino de Deus, ou a nossa vida será simplesmente focada com um medo, um terror de Deus, ou uma vida extremamente focada ao nosso ego, ao nosso narcisismo, ao nosso hedonismo, ao nosso prazer e ao nosso querer. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus apresenta Deus e Jesus como Rei soberano. Ele não é um rei mau, ele é um rei soberano. O meu sobrinho, ele soltou a mão da mãe e uma moto atingiu. Deus poderia ter evitado, pastor? Sim, mas Deus quer ensinar que quando nós desobedecemos, quando nós não seguimos uma autoridade, nós recebemos punição, e assim é na vida de qualquer pessoa. Mas pastor, mas a pessoa nasceu assim, com um problema e tal, o que é isso? O Senhor Jesus nos diz, isso é para a manifestação da glória de Deus, amém, irmãos? Porque a pessoa na condição mais ínfima, mais difícil, mais complexa, a que você pode colocar na extrema dificuldade,
quando Deus invade a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa é extremamente potencializada e faz com que essa pessoa produza e faça e tenha uma vida extraordinária, porque com Deus nós temos vitória, sem Deus nós temos fracasso. Aprenda isso na sua vida. Então aqui nós estamos vendo a primeira parte, as minas. Deus concedeu dons, capacidade. O que você está fazendo aí com a sua vida? Aproveite e faça o melhor com ela. Aqui você, na terra, a terra é justa e injusta. Se você trabalha, você conquista. Se você não trabalha, você não conquista. Agora você pode trabalhar e esbanjar, e no final da sua vida você não vai ter nada. Agora você pode trabalhar e saber poupar para que na velhice você tenha os dias que sejam tranquilos para você e para a sua família. A escolha está em nossas mãos. O que nós estamos fazendo com nossas vidas? O que nós estamos escolhendo para fazer? Com Deus, nós temos uma capacidade fantástica de fazer muito mais do que nós fazemos. Aqui não fala que um pegou 10 e multiplicou para 10, o outro pegou 5 e multiplicou mais 5. Eu não quero ser esse que enterra a vida. E você, que enterra sonhos? O que você está vivendo na sua vida? Você é aquela pessoa que enterra sonhos, que enterra a sua vida, que enterra a vida dos outros? Não, declara um fim sobre isso na tua vida em nome de Jesus e decreta que você é alguém que multiplica e soma na vida do outro. Amém, irmãos? É esse o propósito de Deus para mim e para você, que nós multipliquemos as potencialidades que temos sobre a vida das outras pessoas. O segundo episódio do texto agora é a entrada triunfal. O que ocorria nesse período? Aqueles capitães que venciam a batalha, eles entravam e atrás deles vinham os escravos, os prisioneiros, vinham os despojos, e ele entrava com seu cavalo branco, e ele era aplaudido e aclamado por todos. Jesus entra então com um jumentinho. Ele entra e as pessoas começam a gritar: bendito é o rei quem vem em nome do Senhor. A multidão reconheceu quem é Jesus. Jesus é rei, amém? Jesus é rei na sua vida? Diante do rei, nós nos humilhamos. Diante do rei, nós nos curvamos. Diante do rei, nós o ouvimos e o obedecemos. Diante do rei, nós não discordamos. É interessante que nós vivemos uma geração complicada, que perdeu o senso de autoridade. Vide o que acontece em muitas escolas, alunos que não respeitam professores, alunos que ofendem professores, porque dentro de seus lares, os próprios pais não conseguem ensinar autoridade, porque os próprios pais não têm autoridade sobre seus filhos. Quando chega na escola, isso se exacerba de maneira tão friamente que isso torna um problema enorme para dentro da sociedade. É muito triste o que acontece em algumas cidades do nosso país, onde as pessoas não respeitam as autoridades, não respeitam policiais. Ah, mas tem policial corrupto? Tem, em todo lugar. Mas tem muitos bons policiais. Muitos bons. Meu pai foi preso político. Meu pai foi preso por 3 vezes durante o governo militar. O meu pai, ele era uma pessoa muito ousada, intrépida na sua vida, e ele fazia os cultos ao ar livre. Ele morava na cidade de Amambai. Amambai é a última cidade brasileira antes de Pedro Juan Cabaleiro. E ali meu pai inventava de fazer os cultos ao ar livre. Isso não ia dar certo. Meu pai foi preso a primeira vez. Na segunda vez, meu pai resolveu então receber aqueles que estavam vindo do Paraguai, porque o meu avô era paraguaio. E o meu avô, sendo paraguaio, ele tinha alguns parentes e meu pai nunca tinha ido conhecer esses parentes do meu avô. Então ele recebia algumas pessoas que conheciam o meu avô.
E uma dessas vezes que ele recebeu um homem que estava com algumas revistas muito bonitas da China. Meu pai foi preso pela segunda vez. Meu pai não viu o nascimento do meu irmão, do Beltrán, antes de mim. Aí meu pai foi preso novamente. E um dia minha mãe ficou sabendo que então o presidente, na atualidade, Castelo Branco, estaria na cidade de Dourados. E minha mãe então pediu para alguém levá-la até encontrar o presidente Castelo Branco. E minha mãe achava que seria fácil conversar com o presidente. Mas ela orou, porque ela conversou com o Rei dos Reis. E ela foi. A pessoa que levou virou e falou assim: Elci, isso é loucura, Elci. Você não vai nunca conseguir falar com aquele homem. Isso é loucura. E a minha mãe foi. E disse que ele parou numa praça. E a minha mãe foi com as suas perninhas curtas, correndo até chegar e falar: Senhor presidente, eu preciso pedir ao Senhor que o Senhor liberte o meu marido. E inexplicavelmente aquele homem parou e ouviu a minha mãe. Inexplicavelmente ele chamou um assessor e falou: veja onde esse homem está. Eu quero saber aonde esse homem está. E virou e falou: no final da programação eu vou conversar com você. E a minha mãe ficou até o final do comício, não sei se era comício, não sei o que era aquele evento. No final a assessoria trouxe, explicou, e o presidente disse à minha mãe: seu marido estará na sua casa até amanhã. E no outro dia meu pai chegou em casa. Não é porque existe um outro rei que nós não devemos não nos submeter à autoridade que está sobre a face da terra, porque a palavra de Deus diz que não há nenhuma autoridade que não esteja onde está, que não seja pela vontade do Senhor. Mas como que o Senhor vai explicar em outras situações? Em outras situações é porque outras pessoas estão passando realmente o que precisam passar. Infelizmente a vida é assim. Não tente me pressionar sobre essas coisas, que muitas coisas que nós achamos que é injustos, é justamente porque nós não estamos na perspectiva certa. Qual que era o problema das pessoas venderem e ganharem um pão, vendendo algumas coisinhas lá dentro do templo? Com certeza quem estava vendendo no templo é porque precisava. Estava passando necessidade, tinha que levar o pão para dentro de casa. O Senhor Jesus, ele olha e diz assim: o palácio de Jesus é a casa de oração. Ele chega lá e fala: não torne isso aqui um comércio. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus está querendo nos ensinar que o reino dele é maior que o reino da terra. Amém, irmão? O reino dele é maior. O reino dele é superior ao ouro e à prata. O reino dele é superior a qualquer situação que nós venhamos a passar em nossas vidas. Ele é o rei. Diz comigo: Jesus é o rei. Ele é o rei. Enquanto os homens têm os seus palácios, o palácio do Senhor Jesus é uma casa de oração. O que Jesus está querendo dizer para essas pessoas? Não fique depositando a sua vida no dinheiro da terra, mas deposite a sua vida, a sua necessidade no altar de Deus. Amém, irmãos? Porque é Ele quem vai te dar o pão de cada dia, é o Senhor, o nosso Deus. Não torne o reino de Deus, as coisas de Deus, em um comércio. Respeite, se dobre diante do Rei, se derrame diante do Rei. Se humilhe diante do Rei. Jesus é Rei sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei que rege e governa sobre toda a face da terra, porque Ele é onipotente, e todo o poder está em sua mão. Ele é onisciente, Ele sabe toda a necessidade que eu e você precisamos. Por isso que Jesus é o Rei sobre tudo e sobre todos.
Agora, eu gostaria que você olhasse para o coração de Jesus. Como está o coração de Jesus diante do que os homens e mulheres vivem no seu dia a dia? Versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus, em sua vida, ele chorou 3 vezes. A primeira vez nós já vimos que nessa subida que ele está fazendo até Jerusalém, ele chorou porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Agora, antes de entrar em Jerusalém, ele chora por ver a condição de Jerusalém. E Jesus chora no Getsêmani, por entender o quanto que eu e você precisávamos da morte dele e quão difícil era para ele suportar o que ele iria suportar. Jesus ora pela cidade. Jesus ora e chora porque ele vê, eles não entendem nada, gastam a sua vida tentando ganhar dinheiro para comprar coisas que não lhes servem para nada, para se mostrar para as pessoas que não estão nem aí para eles. Ele chora por ver que a mediocridade que homens e mulheres vivem só em busca de dinheiro, destroem suas vidas, destroem suas famílias, destroem seus relacionamentos. Ao longo de suas histórias, o que vai ficando é um rastro de engano e de mentira. Jesus chora e olha que condição deplorável os homens vivem. Ele chora e ele percebe que esses homens, eles não conseguem nem se aperceber dos perigos que cercam. Versículo 43. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, o rodearão, a cercarão de todos os lados. Não deixarão pedra sobre pedra. Eu quero falar alguma coisa séria aqui para vocês. Jesus chorou essa semana. Porque assassinaram uma criança de 28 semanas. Assassinaram uma criança. Eu conheci um jovem que nasceu de 28 semanas essa semana. Perfeito. Ele não tem um braço, mas ele é perfeito. Demorou para falar, mas ele é perfeito. Porque a linguagem mais preciosa que ele sabe dar é a linguagem do amor. Os corações humanos estão sendo contaminados pela insensibilidade da vida, pela percepção do que de fato é o amor, pela insensibilidade da vida de perceber a dor do outro e se compadecer da dor do outro. Jesus chorou essa semana. Olha para a sua vida. Você pode dizer se Jesus chorou sobre a sua semana, sobre o que você viveu essa semana? O que você fez durante a sua semana? Você pode dizer que foi para a honra e glória do teu Rei, que foi Jesus Cristo? Ou Jesus está olhando para você e perguntando qual foi a tua semana? Você olhou para Cristo e viveu para Cristo, ou você olhou e simplesmente estava aí, transformando a casa de Deus em casa de negócios, transformando o teu relacionamento com Deus em coisas de negócios, de barganhas, medíocres e pequenas da face da terra?
Eu aprendi desde cedo na minha casa, com a minha mãezinha. Nós não tínhamos luxo. Uma vez eu fui para a escola e sandália franciscana, você usou? Quem que usou sandália franciscana? A gente ia sandália franciscana. Os meninos estão olhando, não sabem bem o que a gente está falando. Alguns mais velhos, mais novos, não estão sabendo o que a gente está falando, né? Dominique falou, eu não sei o que você está falando. E a minha sandália franciscana tinha sido do meu irmão, que tinha sido de alguém que da escola frequentava, foi para o meu irmão e chegou até a mim. Mas naquele dia, na hora que a gente estava indo, a gente teve que correr para pegar o ônibus. O que acontece? A sandália arrebenta. E a gente chega na escola, o que acontece? Bullying, porque toda criança é fácil, né? É boazinha. No recreio, então, um gaiato lá deu um chute na sandália, ela saiu no meio do recreio e começaram a jogar futebol com aquela sandália. Tem gente que fala, pastor, o senhor tem trauma disso? Não tem trauma de nada, Jesus me curou, amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém, irmãos? Eu gosto de rir dessa situação, hoje eu olho assim, eu falo... Aí uma senhora que cuidava, ela olhou, chegou lá, ela era super brava, né? A tia do recreio, né? A tia do recreio chegava, você lembra disso? A tia do recreio chegava, sumia os bagunceiros, né? Todo mundo ficava um anjinho, né? Ela foi lá no meio, pegou, vem aqui, Carlos Alberto. Eu pensei, pronto, agora eu vou ser expulso. Vou levar uma suspensão. Ela chegou, olhou, escolhe uma sandália aqui. Tinha 3. Aí uma coube. Faltando uns 3 dedos ainda, né? Mas coube. Vesti aquela sandália. E no final eu falei assim, muito obrigado. Daí ela olhou para mim assim, o olho dela encheu de lágrimas. Eu lembro dessa imagem. O olho dela encheu de lágrimas e falou assim, não deixa mais os meninos fazer isso com você. Com coisa que a gente tinha poder, né, Diogo? Sempre fui magrelo. Agora que eu sou gordo, obeso, mas naquela época eu não era. E por que eu digo isso para você? Porque eu tenho essas experiências de que Deus cuida da sua sandália. Dá para você entender o que eu estou te dizendo? Se a sua sandália arrebentar, Deus vai dar ordem aos anjos para te sustentar, amém? É esse Deus quem eu confio. E que, portanto, eu não tenho que entrar na presença dEle para barganhar nada, porque todas as vezes que eu entro, Ele já sabe o que eu sou, e o que eu tenho, e o que eu preciso. Eu não preciso entrar na presença dEle para dizer, você tem, eu decreto isso. Não, eu entro na presença dEle porque eu sei que eu estou diante do Rei dos Reis. E o Rei dos Reis, a hora que Ele fala, que Ele dá ordem, todos obedecem. Amém, irmãos? Coloca os teus olhos em Cristo, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei sobre tudo e sobre todas as coisas. Nessa manhã, eu tentei humildemente dizer para mim e para você que esse texto precisa descortinar e limpar nosso coração, para que a gente não desperdice a nossa vida, não desperdice as oportunidades que Deus tem nos dado. Ele deu a um 10, a outro 5, a outro 1, não enterre. Ele nos dá a oportunidade de reconhecer que Ele é o Rei e Ele está governando sobre todas as coisas.
nos deu a oportunidade de entender que estar na presença de Deus é estar diante do Rei dos Reis e que Ele nos sustenta e nos guarda, e Ele sabe de todas as nossas necessidades. E principalmente Ele nos alerta que a nossa vida deve ser para a honra e glória dEle, honra e glória do Senhor Jesus. Será que Jesus se alegrou da sua vida essa semana? Ou será que Jesus chorou? Feche os teus olhos. Aproveita nesse momento. Se nessa semana você nem lembrou de Jesus, então olhe e fala: Senhor, me perdoa porque eu esqueci que o Senhor é o Rei. Se nessa semana a sua fé se enfraqueceu em algum momento, peça para Ele agora: Senhor, me perdoa, porque eu creio que Tu tens o poder sobre todas as coisas. Se nessa semana você achou que faltou algo na sua vida, na sua história, aprenda nessa manhã: Ele ouve e se compadece de nós, porque Ele é o Rei, Jesus é o Rei, sobre tudo e sobre todos. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor tem olhado para nós, porque o Senhor se compadece de nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor supriu nos mínimos detalhes as nossas vidas, as nossas histórias. Obrigado porque podemos entrar na Tua presença e saber, ó Pai querido, que o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado. Obrigado que pela vida do Teu Filho, Cristo Jesus, nós podemos aprender nesta manhã que como é bom andar em Tua presença todos os dias. Que o Teu Santo Espírito nos leve a andar em Tua presença todos os dias de nossas vidas. E que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a graça inalcançável do Filho Cristo Jesus e o consolo santo do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre esta cidade, sobre todo o povo de Deus esparramado sobre a face da terra. Que o Senhor, o teu Deus, te guarde, te abençoe. Que os nossos pés não vacilem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós andemos sempre no caminho do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o nosso príncipe da paz, Ele é o nosso Emanuel, Ele é o Pai da eternidade, Ele é El Shaddai, Ele é o provedor, Ele é o Rei. Tu és o Rei. Amém.